20 de novembro de 2025, feriado. Eu sou Laércio Comar, da AD Monitor, fazendo aquele nosso resumo, comentário do que foi notícia essa semana. E já dando início aqui, eu queria mostrar que esse é o espírito. Como assim? Nós tivemos um comentário essa semana, aqui veio no Instagram do Pinho. Semana passada eu falava sobre novos concorrentes para o Tigrinho, para móveis, o pessoal gastando com canetas emagrecedoras. Olha o comentário: se o povo gasta com caneta, economiza com comida. Perfeito, melhor impossível. Esse é o pensamento. Sempre o dinheiro vai para alguma coisa. Já que o cara vai estar fazendo um baita do regime, vai estar sem fome, sobra dinheiro de repente para comprar móveis. Adorei, muito, muito legal mesmo. E dando continuidade aqui, falando sobre o tema, inclusive do próprio vídeo, melhor Black para móveis, será que é isso mesmo? Bom, essa matéria do UOL fala que a Black Friday 2025 deverá ser a maior em vendas já feitas no Brasil, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Fala-se num crescimento de 2,4%, não sou eu, tá? Aqui vem o levantamento da Confederação Nacional do Comércio. E eles falam sobre a divisão do que deve ser vendido. Lembrando que aqui eles estão falando da Black Friday, é a sexta, somente a sexta-feira, e não o mês de novembro como um todo. Eles falam que hiper e supermercado, 24,4% de tudo que vai ser vendido. Eletroeletrônico e utilidade doméstica, 22,96%, praticamente 23%. E móveis e eletrodomésticos com 21,3%. Então, esses três grandes grupos estão dividindo entre supermercado, eletrônico, móveis e eletrodomésticos em 24,4%, 23% e 21% de tudo que vai ser vendido. Tomara que realmente a gente consiga essa venda e seja a reposição para todos satisfatória. E só que ele termina a matéria falando aqui sobre a valorização do real, baixa da inflação e do dólar são alguns dos fatores que influenciam o resultado positivo. Ou seja, está vendendo bem porque baixou a inflação, melhora o poder aquisitivo. Só que daí ele complementa aqui com umas informações interessantes. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, os juros elevados, a Selic, é uma das mais altas da história, a alta inadimplência e a competição com produtos importados são pontos que freiam maiores avanços. Ou seja, segundo a Confederação Nacional do Comércio, ainda é pouco esse crescimento. Era para estar crescendo muito mais, se não fosse fatores como esse da alta da inadimplência e da taxa de juros. Só que essa alta da inadimplência, veja como essas informações elas vão ficando muito, eu diria que misturadas, vai. Eu peguei uma matéria aqui do dia 19 de novembro do especialista Banco Safra, tá? Inadimplência em queda. Lá falou-se em 30% da Confederação Nacional do Comércio. Aqui estamos falando sobre inadimplência no sistema financeiro. A taxa de inadimplência nas operações de crédito para pessoa física deve cair no fim de 2025. O estudo econométrico, palavra difícil, elaborado com base em séries temporais do Banco Central, mostra que o pior momento do ciclo de inadimplência, considerando padrões recentes, parece ter ficado para trás. Então fala em taxa de inadimplência de pessoa física encerrando novembro a 4,72%, dezembro 4,64%, e isso dá uma baita dúvida para a gente. E aí, a inadimplência está muito alta ou ela está muito baixa? As pessoas atrasam no comércio, mas com o banco não. Bom, seria algo natural, Lércio. Mas a questão é que, segundo o especialista no Banco Safra, essa taxa está em queda. E segundo a Confederação Nacional, ela está em alta. Já não sei mais te explicar, não sei mais te dizer o que é. É muita informação contraditória e o mercado é cheio delas. Bom, quanto a nós, vamos olhar o que tem mais de informação? Se você quer trabalhar com indicadores, você quer trabalhar dentro da indústria moveleira, sabendo o que está acontecendo contigo, móveis, colchões, eletrodoméstico,
comparar a tua empresa com mais dezenas de indústrias, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail, o pessoal vai fazer uma apresentação do que é a AD Monitor. A AD não é esse vídeo. Eu, Laércio, sou patrocinado pela minha empresa AD Monitor para produzir ele com informações do mercado. Mas a AD, ela dá outras informações. Ela dá informações numéricas sobre os clientes que você está perdendo, o potencial de compra, mais um monte de coisa. Seguindo, mais casas, mais móveis. Como assim? O mercado imobiliário brasileiro mantém crescimento no terceiro trimestre. Se eu falar que o grupo está crescendo o faturamento, está vendendo imóveis, tem pessoal que diz que não, que é mentira. Tem um monte de gente ganhando dinheiro nos vídeos dizendo que o mundo acabou. Eu digo que ainda não, pode acabar, mas ainda não. Então vamos tentar ganhar dinheiro, vamos tentar participação enquanto dá. Então vou falar sobre o mercado imobiliário. Quem sabe aí as pessoas vão lutar menos contra a realidade. Segundo este levantamento, tá? Entre julho e setembro foram lançadas 8,4% a mais de imóveis esse ano em relação ao ano passado e foram vendidos, comercializados 5% a mais. É um recorde histórico de lançamentos de imóveis no país, a despeito da conjuntura econômica, com taxa de juro no maior patamar da história. Eu venho falando sobre isso já faz bastante tempo. A taxa de juro faz com que não venda menos. Não deveria vender tantos imóveis com a taxa de juro alta. Mas se você acompanha o canal, você vai perceber que essas imobiliárias, construtoras, estão utilizando outros recursos, inclusive do FGTS, mais barato do que a taxa Selic, e com isso continuam lançando. Se é o maior nível de lançamentos de imóveis da história, ninguém vai mudar para essas casas vazias e não vai levar o móvel antigo. Então é uma perspectiva muito boa a futuro, a médio e longo prazo para as indústrias de móveis, colchões e eletrodomésticos. A tendência é que as pessoas vão ter que mobiliar, vão ter que colocar, até mesmo se elas se apertarem um pouco mais. Mas a tendência é que a pessoa complete a sua casa e vá fazer a mudança, não é mesmo? Seguindo as matérias aqui ainda. Boa notícia, mas você sempre é manipulado pela mídia, tá? Vamos lá. Taxa de desocupação no Brasil caiu para 5,6. É o menor patamar da história, segundo a Veja. PNAD contínua, que vem do IBGE, é o menor patamar desde 2012. Nunca teve uma taxa de desocupação tão baixa, ou seja, muito brasileiro trabalhando, e é real, nós percebemos isso, é só você ir contratar alguém, é só você sair na rua, tá? E só que aqui, olha onde eu falo que existe uma manipulação da mídia o tempo todo. Os maiores índices de desemprego continuam concentrados no Nordeste. O Pernambuco tem 10% de desemprego, Bahia 8,5%. Ou seja, praticamente o dobro, 10% aqui, o dobro da média do Brasil. Se for olhar para Santa Catarina, 2,3%, Santa Catarina e Mato Grosso, metade da média. Isso explica muita diferença de desempenho de venda. Tá, então nós estamos falando aqui que a Bahia é o terceiro, aliás, maior estado com índice, taxa de desocupação com 8,5%. Aí vem a outra matéria da Agência Brasil, governamental, logo na sequência, que fala: o recorde de baixa do nível de desocupação foi alcançado pela Bahia. Tá, então nós estamos numa matéria dizendo que o terceiro maior índice é a Bahia, e logo em seguida o próprio governo dizendo que o recorde de baixa do nível de desocupação foi a Bahia. E aí você vai falar assim: Laércio, então o pessoal está manipulando, está contando mentira. Pior que nenhuma das duas matérias é mentira. O que é a manipulação dos dados? Está se dizendo que a taxa de desocupação, ou seja, desemprego, vamos misturar as informações, o desemprego da Bahia é o terceiro maior. E a outra matéria fala que foi a maior queda, ou seja, o desemprego na Bahia era muito maior ainda. Então caiu bastante e ainda continua sendo a terceira maior. Nenhuma das duas é mentirosa. Todas as matérias que a gente vai vendo ao longo dos dias, recebendo na internet, cuidado, é muita informação desse jeito. Ela não pode ser mentirosa para o cara não levar um processo, mas ele dá uma distorcidinha, ele fala de um outro jeito. É por isso que toda vez que se elege para
deputado, senador, vereador da cidade, aquela pessoa muito bem intencionada, mas com pouco conhecimento de gramática e de legislação, ela é dominada pelo sistema e ela é distorcida. São leis com um pouquinho de informação trocada, o cara assina e aprova aquilo que não deveria ter acontecido, tá? As informações acabam sendo distorcidas de uma forma muito vergonhosa, na verdade. Seguindo com os informativos, mais gente trabalhando, mais gente gastando. Sim, já que nós estamos com uma taxa de desocupação, eu fui buscar lá no IBGE como é que está a quantidade de gente ocupada. Se você olhar desde 2012, antes da pandemia eram 93 milhões de brasileiros trabalhando, há um ano atrás 101, agora 102 milhões e 400 mil. Sempre, já desde 2022, todo mês está crescendo a quantidade de brasileiro trabalhando. Nos últimos 4 meses isso não ocorreu, estabilizou. Tá? Se tem mais gente trabalhando, o cara recebe um salário no final do mês. Obviamente ele vai gastar. Isso faz com que a massa de rendimento, ou seja, a soma de tudo que o brasileiro recebe por mês, chegou a 354 bilhões de reais. Há 4 meses atrás, 353. Nós estamos falando que nos últimos 4, 5 meses, essa massa de rendimento estabilizou. Veja que de 2023 para cá ela vem crescendo. Sim, é mais gente trabalhando, é mais gente recebendo, é mais gente gastando. Por isso, todas aquelas informações que você vem olhando, recebendo, o mercado está parado, está ruim, é concorrência. O brasileiro está gastando algo que ele nunca gastou na vida. Vamos torcer para que continue, vamos torcer para que não comece a aumentar, que tenha desemprego, não, vamos torcer para que o poder aquisitivo do brasileiro permaneça aqui, melhor para todo mundo. Se essa pizza diminuir, a concorrência vai se matar de vez. E as auditorias? Gente, aqui é uma matéria que assusta bastante, tá? Essa semana, ação do Grupo Mateus, ação no mercado de ações, do Grupo Mateus, desabou após R$1 bilhão de erro em estoque e pressão em governança. O mercado questiona controles da rede, significa que descobriram que tem 1 bilhão a menos de estoque, então por isso as ações desabaram. Mas veja, essa é uma matéria do dia 18 de novembro, agora. Olha essa outra matéria. Ação do Grupo Mateus cai após notícias sobre falha em controles e riscos e risco interno. Tá, Lércio, é a mesma matéria. Não é não. Essa aqui é de outubro de 2020. Como assim? Sim, lá em outubro de 2020 já havia uma matéria falando, já tinha acontecido a queda, porque haviam erros de controle. A auditoria já tinha dado essas informações de erros de controle. Passou 5 anos e agora a mesma coisa. Isso já aconteceu com Americanas, já aconteceu com mais um monte de empresa. E as empresas de auditoria? O nome delas não é divulgado, elas não são questionadas, não tem nada questionando isso. Todos nós confiamos nessas grandes empresas, nos balanços delas, dizendo se ela está indo bem, se ela está indo mal, em cima do que as grandes empresas de auditoria dizem. E a gente não vai poder confiar mais? E aí, como é que faz? Você tem noção de grandes players que nós temos? Fornecedores de matéria-prima, lojas, e que a gente tem que confiar nos dados divulgados? A cada 4, 5 anos vem alguém e diz, olha, eu acho que tem coisa errada, mas eu já avisei antes. E aí? Bancos, igual aconteceu, indo para falência e nada. Não é uma questão de uma empresa ter dificuldades ou passar por dificuldades, ou sair ou não. O que nós estamos questionando é, os dados que são informados ao mercado são dados falhos? São dados que não refletem a realidade? Isso é muito perigoso, sem sombra de dúvidas. Seguindo aqui, e aí eu vou para uma causa polêmica. Eu particularmente não gosto muito de causas polêmicas, não gosto muito de diferenciações, de discriminações, apesar de olhando para o feriado. Mas vamos lá. Essa matéria me chamou a atenção e vamos lá, quem sabe. Negócios comandados por mulheres apresentam menos inadimplência. Você S.A. publicou um levantamento do Serasa Experian, baseado em 23 milhões de empresas, e que dizem que 16% das organizações lideradas por mulheres apresentam registro de inadimplência em aberto. Já no caso de homens, isso sobe para 20%. Eles falam que as lideranças femininas assumem uma postura mais preventiva, ou seja,
elas correm menos riscos no mercado, elas se arriscam menos. Então, será que é por aí? Empresas administradas por mulheres vão causar menos risco de inadimplência no mercado? Eu acho que há sempre algumas distorções. A mulher pode ser é, mais segura quanto a menos se arriscar menos no mercado e por isso esse risco. Mas daí eu tenho que pensar também que a mulher tem uma tendência a menos gastos. Não, não sei. Não sei se esses levantamentos funcionam ou não. E você? Me ajuda a ter uma ideia. Qual é o teu pensamento? Ótimo feriado para você e uma boa semana. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos. Até lá.